Você já sentiu no silêncio do seu quarto que suas orações são repetitivas? Já teve a sensação de que suas palavras não passam do teto? Ou talvez, o que é ainda mais comum, você simplesmente se senta para orar e não sabe o que dizer? Você repete as mesmas frases, pede as mesmas coisas, agradece pelas mesmas coisas. E quando percebe, a comunhão que deveria ser profunda parece vazia. Se você já sentiu isso, eu quero que você saiba que você não está sozinho. E mais importante, o próprio Jesus nos alertou sobre esse perigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7, Jesus nos deu uma advertência muito clara. Ele disse: "E orando não useis de vãs repetições." Jesus sabia que é possível orar muito, mas orar vazio. É possível falar muito com Deus, mas não dizer nada. Essa frustração era tão real que, como lemos em Lucas, capítulo 11, versículo 1, os próprios discípulos de Jesus, homens que o viam operar milagres todos os dias, chegaram para ele com um pedido urgente. Eles não pediram: "Senhor, ensina-nos a fazer milagres." Eles não disseram: "Ensina-nos a expulsar demônios." Eles disseram: "Senhor, ensina-nos a orar." Eles não pediram uma reza, eles pediram um método. Nos próximos minutos, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos redescobrir a resposta de Jesus. Vamos entender por que ele não nos entregou uma reza pronta para ser apenas repetida, mas sim um molde divino. Um roteiro perfeito, que, quando compreendido, reordena as nossas prioridades e tem o poder de transformar para sempre a nossa oração vazia em uma comunhão verdadeira e poderosa. Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a este nosso espaço de fé e encorajamento. Se você deseja aprofundar sua comunhão com Deus e entender a palavra de uma forma que transforme sua vida diária, eu te convido, de coração, a se inscrever no canal e a curtir este vídeo. A sua participação fortalece esta comunidade. Eu quero começar dizendo algo importante. Não se sinta culpado se a sua vida de oração esfriou ou se você se sente perdido nela. O próprio Deus sabe que nós lutamos com isso. Na verdade, logo antes de nos dar o molde da oração, Jesus nos dá um conforto imenso. Em Mateus, capítulo 6, versículo 8, ele diz: "Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes." Pare um instante e pense nisso. Deus já sabe. Se ele já sabe das nossas necessidades, então a oração que ele nos ensina não pode ser um exercício para informar a Deus. As vãs repetições que ele condena são justamente as orações pagãs, que tentavam convencer um Deus distante ou relutante a agir. Jesus está dizendo: "Eu não quero que vocês orem para informar. Eu quero que vocês orem para se conectar." A oração não é para mudar a mente de Deus. É para alinhar o nosso coração ao dele. Por isso, antes de analisarmos o molde, vamos fazer o que os discípulos fizeram. Vamos pedir: "Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti como Teus discípulos. Reconhecemos que muitas vezes não sabemos como orar. Pedimos que o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, venha agora e nos ensine a orar de novo. Abra nosso entendimento para que a Tua palavra não seja apenas teoria, mas se torne a prática viva da nossa comunhão contigo. Amém." Então, onde é que nós erramos? Por que nossas orações parecem tão fracas? Nós erramos porque nós invertemos o molde. As nossas orações quase sempre são de baixo para cima. Nós começamos com os nossos problemas. Deus me dá o pão de hoje. Deus me perdoa. Deus me protege. Nós começamos com o foco em nós. O molde de Jesus é o exato oposto. É uma oração de cima para baixo. Ela nos força a tirar os olhos de nós mesmos e colocá-los nas prioridades de Deus. Jesus começa em Mateus capítulo 6, versículo 9. "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus." A oração não começa com um pedido. Ela começa com um relacionamento. A primeira palavra é Pai. Em aramaico, a língua que Jesus falava,
A palavra é Abba. É um termo de intimidade radical. Para os judeus daquela época, que mal ousavam pronunciar o nome sagrado de Deus, chamá-lo de Abba, de paizinho. Era uma revolução. Jesus está dizendo: quando você for orar, não se aproxime de um juiz distante ou de um rei tirano. Aproxime-se do seu Pai. Comece pela intimidade. E ele não diz, meu Pai. Ele diz, Pai Nosso. Desde a primeira palavra, Jesus quebra o nosso individualismo. A fé cristã não é solitária. Quando você ora ao lado do seu irmão e da sua irmã. Se Deus é nosso Pai, então somos todos uma família. E onde este Pai está? Nos céus. Isso não é uma localização geográfica, é uma declaração de soberania. Ele é Pai, íntimo, mas Ele também está nos céus, soberano. Ele é o Pai que te ama de perto, mas que também tem todo o poder do universo para agir. Depois de estabelecer o relacionamento, Jesus nos dá o primeiro passo da oração. Qual é a primeira coisa que devemos dizer ao Pai? Santificado seja o teu nome. Esta é a primeira petição. E ela não é sobre nós, é sobre Ele. Na cultura bíblica, o nome não era apenas uma etiqueta. O nome representava o caráter, a autoridade, a reputação e a própria essência de uma pessoa. Santificar significa tratar como santo, separar, honrar, glorificar. Portanto, a primeira coisa que Jesus nos ensina a fazer na oração é dizer: Pai, que o teu caráter seja honrado, que a tua reputação seja glorificada, que o mundo e principalmente eu te tratemos como santo, acima de todas as coisas. Nossas orações são vazias, porque nós pulamos direto para os nossos problemas. Jesus nos ensina a começar com adoração. Antes de pedirmos qualquer coisa, nós devemos parar e reconhecer quem Deus é. Quando você gasta os primeiros minutos da sua oração apenas adorando o caráter de Deus, a sua fidelidade, a sua misericórdia, o seu poder, algo acontece. O seu problema, que parecia tão grande, começa a diminuir diante da grandeza do seu Deus. Depois da adoração, santificado seja, vem o segundo passo, a submissão. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. É a esfera onde a vontade de Deus é perfeitamente obedecida, assim como é nos céus. Quando oramos, venha o teu reino, estamos fazendo um pedido perigoso. Estamos dizendo: Deus, que o teu governo invada a minha realidade, que o teu jeito de fazer as coisas tome o lugar do meu jeito. Que o teu reino venha para a minha casa, para o meu trabalho, para as minhas finanças, para os meus relacionamentos. É um pedido para que a realidade perfeita dos céus colida e transforme a realidade quebrada da terra. E para que não haja dúvidas sobre o que isso significa, Jesus completa com a frase mais desafiadora de toda a oração: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o eixo. Este é o ponto de virada que separa a oração cristã da oração pagã. A vã repetição que Jesus condenou era a tentativa de dobrar a vontade de um Deus para que ele fizesse a nossa vontade. A oração que Jesus ensina é o ato de submeter a nossa vontade à vontade soberana do Pai. A oração eficaz não é aquela que muda a mente de Deus. A oração eficaz é aquela que alinha o nosso coração com a vontade dele. O próprio Jesus viveu isso. No Getsêmani, em sua maior agonia, ele orou usando este molde. Ele clamou: Abba, Pai, a intimidade. E ele concluiu: Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, a submissão. Nossas orações são vazias porque entramos nelas com a nossa lista de exigências. A oração só se enche de propósito quando começamos como Jesus ensinou, com adoração, santificado seja, e com submissão, seja feita a tua vontade. É somente depois, somente após termos colocado nosso coração no lugar certo, focados na glória dele e submissos à vontade dele, que Jesus então nos dá permissão para olhar para nós mesmos. Só depois que o nosso coração se alinha com o dele, só depois que adoramos o seu nome,
e nos submetemos à sua vontade, é que Jesus nos dá permissão para, então, olharmos para as nossas necessidades. E veja como a perspectiva muda. Depois da adoração e da submissão, vem o terceiro passo, a provisão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Observe a beleza disso. Nós passamos a maior parte das nossas orações implorando pelo pão. Mas no molde de Jesus, o pão só aparece depois que já declaramos a santidade de Deus e nos submetemos à sua vontade. Por quê? Porque, como Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 8, vosso Pai sabe o que vos é necessário. Quando você ora, de cima para baixo, você não ora mais pelo pão com ansiedade. Você ora com confiança. Você não está tentando convencer Deus a te sustentar. Você está descansando no fato de que o Pai, que você acabou de adorar, já tem o controle do seu sustento. E note a palavra, dá-nos hoje. Não é o pão do mês que vem, não é o estoque para o ano que vem. É o pão de cada dia. Jesus nos ensina a orar por dependência diária. É a confiança de que a sua graça e a sua provisão se renovarão a cada manhã. E mais uma vez, ele diz, pão nosso. A oração é comunitária. Como podemos orar, dá-nos o pão nosso, se o nosso pão está sobrando, enquanto o nosso irmão que fez a mesma oração está passando fome? Os grandes teólogos da igreja primitiva ensinavam que esta frase é um mandamento ético. Ela nos proíbe de acumular egoisticamente. Depois da provisão, vem o quarto passo, o perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui, a oração que era vertical, nós e Deus, se torna brutalmente horizontal, nós e os outros. Mateus usa a palavra dívidas, um termo que na cultura judaica significava ofensas morais. Esta é a única petição em toda a oração que tem uma condição. É um assim como. Jesus está nos dizendo que a nossa comunhão com o Pai no céu está diretamente ligada à nossa comunhão com o nosso irmão na terra. É impossível receber o perdão vertical de Deus enquanto nos recusamos a liberar o perdão horizontal ao nosso próximo. Se a sua oração parece vazia, talvez seja porque o seu coração está cheio de falta de perdão. O molde de Jesus nos força a lidar com isso. Ele nos obriga a examinar nossos relacionamentos antes de prosseguir. Não podemos querer a graça de Deus para nós enquanto agimos com a lei implacável contra os outros. Depois do perdão vem o quinto passo, a proteção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta é talvez a petição mais humilde. Depois de adorar, se submeter, confiar na provisão e perdoar, nós chegamos ao reconhecimento da nossa própria fragilidade. Esta não é uma oração para nunca ser tentado. Tiago, capítulo 1, nos diz que as provações virão. Esta é uma oração para não sermos vencidos pela tentação. É um pedido para que Deus não nos deixe ir por um caminho onde a nossa fé possa falhar, mas livra-nos do mal. Muitos estudiosos concordam que o grego aqui também pode ser lido como livra-nos do maligno. É o reconhecimento de que a nossa luta não é apenas contra a nossa própria fraqueza, é contra um inimigo espiritual. É a oração de um filho que diz, Pai, eu sou fraco. Eu não posso vencer esta batalha sozinho. Guarda o meu coração, protege a minha mente, guia os meus passos para longe das armadilhas. E finalmente, a oração termina como começou, com o sexto passo, a glória. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração começa e termina com Deus. Ela começa focada na glória dele, santificado seja, e termina focada na glória dele, teu é o reino. Você percebe o que aconteceu? O que aconteceria na sua vida se você parasse de orar de baixo para cima, pedindo o pão primeiro, e começasse hoje a orar de cima para baixo? O que aconteceria se a sua primeira palavra a Deus não fosse me ajuda, mas sim, Pai, o teu nome é santo? O Pai Nosso é, na verdade, a prática exata do versículo mais famoso de Jesus sobre ansiedade. Em Mateus capítulo 6, versículo 33,
Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? É orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E o que acontece depois? E todas estas coisas, o pão, a provisão, vos serão acrescentadas. O que é isso? É a promessa do pão nosso de cada dia. A oração do Pai Nosso é o como fazer de Mateus 6:33. A oração deixa de ser vazia não porque mudamos as palavras, mas porque mudamos o foco. A oração eficaz não é aquela que muda a mente de Deus para fazer o que nós queremos. A oração eficaz é aquela que muda o nosso coração para desejar o que Ele quer. Ela tira o nosso foco do tamanho do nosso problema e o coloca no tamanho do nosso Deus. E quando fazemos isso, como aprendemos no vídeo anterior, a ansiedade se transforma em paz. Porque, como Paulo ensinou em Filipenses, capítulo 4, é a oração com ação de graças. A oração que começa com adoração, que traz a paz de Deus, que guarda a nossa mente. Eu quero convidar você agora para que juntos possamos orar. Não como uma repetição, mas como um exercício de comunhão, usando o molde perfeito que o Mestre nos deixou. Onde você estiver, se puder, acalme o seu coração e vamos usar este roteiro divino para falar com o Pai. Pai nosso que estás nos céus, nós nos aproximamos de Ti, não como servos distantes, mas como filhos amados. Nós te chamamos de Pai, e antes de qualquer pedido, nós declaramos: santificado seja o Teu nome, que o Teu caráter, a Tua bondade, a Tua fidelidade e a Tua justiça sejam honrados em nossa vida, em nossas palavras e em nossos pensamentos. Nós te adoramos por quem Tu és. Pai, nós nos submetemos a Ti. Venha o Teu reino. Que o Teu governo de paz e justiça comece em nosso coração e transborde para o mundo ao nosso redor. E que a Tua vontade seja feita. Nós entregamos a Ti a nossa agenda, os nossos medos, os nossos planos. Não seja o que nós queremos, mas o que Tu queres. Assim na nossa terra como já é no céu. E agora, Pai, nós confiamos em Ti para a nossa provisão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ensina-nos a depender de Ti a cada manhã e a compartilhar o que Tu nos dás. Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. E com a mesma graça que buscamos, nós escolhemos agora perdoar aqueles que nos feriram. Nós liberamos os nossos devedores, para que a nossa comunhão contigo seja livre. E por favor, Pai, não nos deixes cair em tentação. Reconhecemos a nossa fraqueza. Guia os nossos passos para longe do mal e livra-nos do maligno. Nós nos escondemos em Ti, pois Teu é o reino, Teu é o poder, e Tua é a glória para sempre. Amém. O oposto da vã repetição não é o silêncio. O oposto da oração vazia é a comunhão com propósito. Jesus nos deu o roteiro. Ele nos deu as prioridades. A oração deixa de ser um peso e se torna uma fonte de poder quando ela para de ser sobre nós e passa a ser inteiramente sobre Ele. Que esta semana você possa usar este molde não como uma reza, mas como o seu mapa diário para se encontrar com o Pai. Se esta mensagem te ensinou e fortaleceu a sua fé, eu te convido a se inscrever no canal, a ativar as notificações e a compartilhar esta palavra com alguém que talvez esteja lutando para encontrar as palavras certas para falar com Deus. E eu quero que você deixe um comentário. Qual das frases ou petições do Pai Nosso você mais precisa praticar e meditar nesta semana? É a adoração? A submissão? O perdão? Compartilhe conosco. E agora que aprendemos como devemos nos dirigir a Deus, que tal aprofundarmos o que Ele realmente espera de nós em nosso dia a dia? Se você busca a resposta que liberta a alma sobre o que Deus realmente quer de você, além da oração, continue sua jornada de fé. Assista ao vídeo que deixei aqui ao lado, onde exploramos juntos a poderosa e libertadora mensagem de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Que Deus te abençoe e que a sua comunhão com o Pai seja profunda, verdadeira e transformadora.